Olá pessoal, olá cursistas, tudo bom? Bem-vindos ao módulo 3 do nosso curso de Noções de Arquivologia aqui pela Escola de Governo. Nesse módulo 3 vamos estudar os cuidados que devemos ter com o papel, tá? O papel é um dos instrumentos, um dos suportes mais utilizados na produção de documentos no setor público, né? E é um dos materiais mais frágeis, que demandam de maior cuidado, tá? Por parte dos agentes públicos na sua utilização e manutenção. Os cuidados com o papel, ele compreende algumas atividades, algumas atitudes, que é de prevenção, conservação e restauração. A prevenção é uma consciência, a mentalidade ou política, individual, coletiva, particular ou institucional, com o objetivo de proteger e salvaguardar o patrimônio, resguardar o bem cultural, prevenindo possíveis malefícios e proporcionando a esses condições adequadas à saúde. São ações de conscientização e educação que a gestão tem que ter, a gestão, né, que está lá do setor, tem que ter para orientar as pessoas a maneira correta de produzir, manusear, guardar e utilizar esses documentos, né? De forma a prevenir danos a esses materiais. Entendeu? É uma maneira de educar. É como se a gente estivesse educando uma pessoa nova que chega no setor para que ela, sobre as normas e procedimentos adequados para a utilização desses documentos, para que ela não venha a fazer alguma coisa que possa danificar o material, né? Danificar os documentos lá com as informações, né? São maneiras preventivas. Para isso usamos leis, né? Campanhas, congressos, etc. Já a parte de conservação é um conjunto de intervenções diretas realizadas na própria estrutura física do bem cultural, né? Do documento, com a finalidade de tratamento, impedindo, retardando ou inibindo ações nefastas ocasionadas pela ausência de uma preservação, né, de uma ação preventiva. É compostas por tratamentos curativos, mecânicos e ou químicos, tais como higienização, desinfestação de insetos ou micro-organismos, seguidos ou não de pequenos reparos, né? Já seriam ações corretivas, mas não visando uma restauração mais profunda, mas sim pequenos reparos, tá? Já a restauração é um tratamento mais complexo, né, e profundo, constituído de intervenções mecânicas e químicas. O que seriam intervenções mecânicas, professor? Seriam intervenções quando você... alguns tipos de restauração que utilizam brochuras, né, você fura o documento para poder passar uma espiral, você cola tecido nele para reforçar a estrutura da folha, você encapa ele com uma capa mais reforçada para poder reforçar e proteger a estrutura de dentro do documento. E químicas, né, que são adições de alguns compostos químicos com a intenção de restaurar, com a finalidade de restaurar aquela fibra do documento, de afastar pragas, né, de restaurar a cor do documento, né, para poder deixar a informação mais legível. E até reforçar também a fibra, né? Tem alguns compostos químicos que têm a finalidade de reforçar a fibra do papel, né? Tornando ele a vida útil dele maior. Químicas estruturais e ou estéticas, né? Também, com a finalidade de revitalizar o bem cultural, resgatando seu valor histórico e artístico, né? Além do seu valor também de prova, né? Documental. E deve ser feito por especialistas. Não pode ser feito simplesmente, você não pode no seu setor de trabalho simplesmente querer fazer um processo de aplicação de banho de gelatina num documento, né? Isso são ações avançadas, ações mais complexas, que pessoas que fizeram cursos específicos para isso, de restauração, elas têm a competência técnica, né? A habilidade e competência técnica para poder fazer, né? Não necessariamente, não pode ser qualquer pessoa a se dispor a fazer um tratamento de recuperação do documento, correndo o risco de acabar danificando ainda mais o documento, né? E como a gente viu no princípio da unicidade,
o documento ele é único, né? Ele tem o seu valor, ele é único, ele não é, ele é insubstituível. Alguns tipos de documentos ele não pode ser substituído, tá? Então é muito importante ter essa noção, né? De que esse serviço de restauração ele não pode ser feito por qualquer pessoa, ele tem que ser por uma empresa especializada, por profissionais técnicos especializados. Vamos falar agora das atividades de conservação, né? E quais seriam essas atividades, professor, de conservação que nós devemos desempenhar lá na gestão documental para poder preservar a estrutura do papel? Seria o cuidado com a luz, né? Luz em excesso, principalmente a luz natural sobre o documento. Ele altera a cor do documento, envelhecendo o papel, né? E é bom levar isso em consideração. O ar seco também demais, ele resseca a fibra do papel e pode danificar, né? Com o tempo o papel ele racha e pode se rasgar muito facilmente. Umidade também, ele fragiliza a fibra do papel, tornando o papel mais sucinto a se rasgar, a se romper, né? Também pode causar mofo, que pode trazer, além de risco à estrutura do papel, trazer risco também à saúde humana também da pessoa que está manuseando lá aquele papel, né? Aquele documento. Em relação à temperatura, a temperatura ideal seria entre 20 e 22 graus. Mas, professor, não tem... E às vezes a gente abre a porta, tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque muitas vezes você está lá com aquela temperatura constante, né, de 20, 22 graus, e rajadas de ar de temperatura natural, de 30 graus ou um pouco mais, que às vezes acontece, pode entrar naquele ambiente. E as gotículas de ar que estão suspensas naquele ar quente que entrou, ela vai se condensar quando entrar no ar frio, voltando ao seu estado líquido. E pode gerar a umidade nos papéis, entendeu? Então, controlar essa questão da temperatura também é muito importante. Poeiras e gases, né, que também afligem a estrutura do papel, podendo causar ranhuras e também rasgar e danificar a qualidade da informação que está lá dentro. E as pragas, né, que também temos que ter cuidado com traças, com baratas, né, se alimentar no local de trabalho, perto dos documentos. Muitas vezes a gente pode estar lá no local de trabalho, nas pressas, a gente vai, come alguma coisa e deixa cair restos de comida perto do documento. E aquele resto de comida que mela o documento, ou que às vezes gruda no documento e acaba sendo arquivado junto, ele vai atrair insetos. E os insetos, eles se alimentam, tem muitas pragas que, além de se alimentar daquele resto de comida, eles se alimentam da celulose também, né, que é o material do papel. Então é muito importante que a gente tenha cuidado na gestão documental e nos processos de conservação do documento e do arquivo, tá? E daí alguns exemplos de coisas que podem acontecer, como a utilização de cola em alguns documentos, que danifica a estrutura do papel, né? A inserção de pragas, né? Como as traças, né? O mofo no papel, né? Como vocês podem ver aqui no quadro, né? Na tela que está aqui atrás. Cuidados com materiais inflamáveis ou situações inflamáveis junto com os lugares onde estão arquivados, né? Prestar atenção se as fiações elétricas da estrutura física do local estão bem instaladas, se está tudo muito bem organizado, né? Se não tem nenhuma gambiarra ou improviso feito por ali que possa causar algum tipo de inflamação, né? de fogo ou de processo inflamatório lá, causando incêndios, né? Danificando o arquivo, tá? Fumar, eu acho que seria nem coerente falar aqui, né? Porque não se fuma dentro do ambiente de trabalho. Então, muito cuidado ao deixar isqueiros, fósforos ou qualquer tipo de produto inflamável perto de documentos, tá, pessoal? E assim a gente acaba o nosso módulo 3, né? Que trata dos cuidados com o papel.